imagem dessa nuvem de poeira que tá chegando aí, ó, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Chuvas ácidas. Ô, professora, eu vi. Diz que faz até mal para a saúde se vir para cá. Faz. De poeira da África. É da África, não era? Tá vendo? Tá tudo de ruim vindo pro Brasil, professora. Ela tá vindo do deserto, né? Gafanhoto. Aqui, gente, ó. Tá vendo essa imagem? Isso aqui é a imagem de satélite, ó, que tá monitorando ó o nome dela, Godzilla, tá? Essa nuvem aí, ó. Essa aqui tem 23. Nossa, Godzilla, hein, mano? Então, deixa eu colocar aqui para cá. Olha só essa imagem. Ela tá saiu da África, que tá aqui do lado, ó. Tá atravessando o Oceano Atlântico, tá? Aqui o Oceano Atlântico. E pode vir a chegar aqui, né, gente? Deus que me perdoe, né? Vamos ver aqui se tem mais imagens aqui. É tanta nuvem vindo do Brasil, de areia, de gafanhoto, e tudo ferrado. Mas não é só no Brasil, né, gente? Aqui, ó. Assim, o Brasil aqui. já era muito ruim. Agora, com Ó, isso, ela tá saindo lá do deserto do Saara, tá vendo aqui? Está migrando aqui, ó, já está no Oceano Atlântico. Provavelmente ela não vem para cá para o Brasil, ó, porque ela tá fazendo uma curva para cima. Ela vai para os Estados Unidos, ó, tá? No Canadá. Ó, tá vendo que ela fazendo uma curvinha aqui, ó? Ixi, aleluia. Realmente ela vai para lá. Só se os ventos mudarem, aí ela vem para cá para o Brasil, ó. Mas ela... Em nome de Jesus que não venha. Tomara que não, né? Meu Deus do céu, chega já, né? Vamos lá, continuando. Vou voltar ali. Nem sei onde que eu parei. Tá. Agora é a poluição hídrica. Agora a gente vai falar da poluição da água, tá? Que também é bem comum, né? As três, na verdade, são as quatro, né? Porque tem mais duas aí, também são bem comuns, né? A poluição hídrica se dá principalmente em razão da falta da coleta de resíduos e de maus hábitos de pessoas que não dão o destino correto ao lixo, jogando-os nas ruas e em rios, além de problemas de saneamento básico, como ausência ou deficiência na captação e no tratamento do esgoto, tá? Então, aí a gente vê diversos. Vamos falar aí, ó. Ausência de saneamento básico. A gente sabe que tem nas favelas, por exemplo, tá? Tem ausência. E ali, quando ele fala das pessoas que jogam, né, lixo na rua ou lixo nos rios, a gente tem um exemplo muito clássico, que é o Rio Tietê, tá? Que as pessoas vão jogando, né, o seu lixo lá dentro, você vê a imagem, tem até sofá boiando, né? Tem geladeira boiando, o povo joga lá, gente, acho que é lixão, virou lixão, né? Virou lixão a céu aberto, infelizmente. Depois a gente tem mais dois tipos de poluição que é muito comum nos centros urbanos, tá? Que é a poluição visual e a poluição sonora. Poluição visual é quando tem tanta coisa exposta, por exemplo, no centro da cidade. Lembram-se como era 14 de julho, antes da reforma? Tinha ali diversas fachadas, né? Diversas fachadas de placas das lojas, tinha fio para tudo quanto é lado, luminários, né? Aquelas placas luminosas, outdoors espalhados, tá? Por tudo quanto é lugar. Ou seja, isso é um tipo de poluição visual, aonde você não consegue enxergar direito um prédio. Porque aquele Pichação pode ser isso também? O quê? Pichação pode ser poluição visual? Eu não entendi sua pergunta. A pichação pode ser uma... Pichação pode. Pichação pode. O grafite não, é diferente, tá? Pichação pode, sim. Grafite não. Desenho de grafite não, tá? O desenho, né, gente, da grafite, ele até dá
ele dá um novo ar para aquela construção, às vezes, né? Fica mais colorido, fica mais bonito. Às vezes eles desenham, né? Alguns desenhos legais. Que nem aquele prédio que tem uma Eu já arara vi vermelha isso gigante. em algumas escolas públicas daqui de Campo Grande. E os próprios alunos, né? Lógico, com a autorização da direção da escola, eles desenham no muro da escola. Eles transformam aquele muro que estava ali sem vida, né? Sem nada. Então, eles desenham um tipo de grafite, é bonito, tá? Agora, pichação é diferente. Pichação, a pessoa vai lá com aquele, nem sei como, aquele spray lá e rabisca, né? Escreve coisas ofensivas, às vezes coisas que você nem entende o que é, tá? Então, isso daí é pichação, é diferente. E a gente também tem a poluição sonora. Qual é a poluição sonora? Por exemplo, você vai no centro da cidade, tem o cara lá com uma caixa de som daquele tamanho, né? Enorme, com o microfone na mão, e ele, além de estar falando com o microfone, ainda grita, né? Ô, freguesa, entra aqui, né? Não sei o que, tal coisa tá em promoção. Aí do lado, na loja do lado, tem outro com microfone, Ô, professora, tá? Então aquilo é poluição sonora, tá bom? No centro da cidade. Isso aí pode ser considerado uma poluição sonora. E aí, lá no centro, fala, Murilo. professora, tem aquele lanche lá, aqueles tipo lanche lá no Zoo, né? Tem. Elas ficam na porta, né? Vamos entrar, comer, tomar suco. Só que assim, elas não ficam gritando, elas não ficam berrando. Por exemplo, você vai na loja do lado, ou na outra, daqui 3 lojas depois, você já não ouve ela mais. Então, não é poluição, ela está fazendo a propaganda do que ela está vendendo ali, está chamando o cliente para entrar. Só que tem outros que vão com microfone. E aqueles carros de som? Né? Pamonha. Que sempre passa na frente de casa, né? Então, exatamente o cara do gás. Então, isso daí tudo é poluição. Professora, esses dias aqui em casa, aqui perto, passou o carro do churros. Ai, é uma tentação até, né? Vamos lá, ó. Nossa, esse carro passa todo dia aqui na frente de casa. Gente, vamos rapidinho, que a gente tem só 20 minutos de aula. Então, quanto à poluição visual e sonora, são tipicamente urbanas. É aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente vai encontrar mais nas cidades, tá? A primeira, a poluição visual, né? A primeira ocorre quando há um exagero na quantidade de anúncios ou painéis espalhados a ponto de causar desconforto às pessoas. Do mesmo modo, a poluição sonora é produzida pelo excesso de barulho provocado por fábricas, automóveis, aviões, causando irritabilidade e estresse, além de problemas auditivos, tá? Então, são esses aí os 4 tipos de poluição: atmosférica, hídrica, sonora e visual, tá? São os 4 tipos de poluição que a gente convive, né? Que a gente acaba convivendo. Embaixo, a gente tem aí no mais um, né? Outras consequências do crescimento acelerado das cidades brasileiras no século XX foram a grande remoção de áreas verdes, a impermeabilização do solo, asfaltos e calçadas, o aumento das construções e circulação de veículos. Tais medidas resultaram na formação de ilhas de calor, áreas dentro de grandes cidades que, em razão da ausência da cobertura vegetal, sofrem um aumento significativo na temperatura se comparada às áreas menos centrais. Essa situação pode agravar o desconforto térmico em dias muito quentes. Aí embaixo a gente tem essa ilustração da formação da ilha de calor. Aqui em Campo Grande, onde é mais provável a gente sentir essa ilha de calor? Onde que a gente pode sentir? Centro da cidade. centro. No centro. Por quê? Todas as ruas têm pavimentos, são pavimentadas, têm calçadas, tem prédios, né? Construção em concreto, o concreto ele acaba retendo o calor, tá? Que mais? Não tem muitas árvores, tá? Então, tudo isso contribui para a formação de uma ilha de calor. O calor, ele fica concentrado. Ô, prof, Oi.
Uma vez eu quase desmaiei, de tão quente que tava. Eu tava com dor de cabeça. Ele foi no desfile, tava muito quente. Muito quente. Sim, tá? Agora, esse calor, ele vai se dissipando, ele vai diminuindo quando a gente sai do centro da cidade e vai para os bairros, tá? Então, muitas vezes a gente vai no centro da cidade, né? Andar lá, bater perna. Hoje, a gente não pode ir muito, né? Por causa da pandemia, mas aí quando a gente podia, a gente ia para o centro da cidade andar, bater perna. E aí, o que acontece? Vem aquele mormaço, né? Um calor, assim, que você não sabe de onde vem. Vem do asfalto, tá? Por quê? Porque ele acaba segurando o calor, fica retido ali. Então, vem do asfalto e dos prédios, tá, gente? Vem aquele calor pra gente. Ali fica concentrada aquela ilha. Às vezes, você tá andando, você nem sente o vento de tão quente que tá. Quando você sai do centro da cidade e vai em direção à sua casa, né, ao bairro, aí começa, né, vir um ventinho, começa a ficar mais fresquinho. Por quê? Porque tem menos construções, tem menos edifícios, tem mais árvores na cidade, tá? As casas, elas têm distâncias umas das outras, então por isso que o vento ele começa a circular, e aí as ilhas de calor, elas ficam então concentradas mais no centro da cidade do que das áreas afastadas, tá bom? Então é isso que acontece nessa figura. Se você vê, ó, onde tem mais prédios, a temperatura está lá em cima. Essa linha vermelha aí, ela representa a temperatura, tá? E aí, quando você vai se afastando do centro da cidade, a temperatura ela vai caindo, tá? Então, ali, a formação de ilha de calor, ela vai acontecer aonde? Nos centros urbanos, tá? Nos centros urbanos. O fenômeno das ilhas de calor ocorre porque as superfícies absorvem e liberam calor se aquecem e se resfriam em velocidades diferentes. Portanto, as áreas impermeabilizadas o captam de modo mais rápido, diferente das áreas verdes. Onde há impermeabilização do solo, e muitas vezes, em muitas construções, a concentração de calor é maior, havendo uma tendência de a temperatura ser mais alta do que nas áreas mais afastadas, que foi isso que a gente viu aí na figura, tá? Nessa figura representativa. Na nossa última atividade de hoje, não sei se vai dar tempo de fazer, se não der tempo vai ficar de tarefa, tá? Aí vocês marcam aí no número que vai parar, e aí vocês vão fazer de tarefa, tá bom? Então, olha lá. Responda as questões no caderno. Analise o trecho da letra da canção A Cidade a Seguir, tá? Então, aí, o trechinho aí, ele fala assim, ó. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas, e a cidade se apresenta centro das ambições. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce, tá? Então, essa letra aí é a letra da canção A Cidade, interpretada aí por Nação Zumbi. Na letra A, ele fala assim, ó. O que seriam as pedras evoluídas que crescem? E aí? A cidade seriam os prédios, as casas? Os prédios, né? Os prédios, isso mesmo, tá? Quem respondeu aí? Então, coloquem aí, ó. Questão 1, letra A. Os prédios, né? Vamos responder rápido esse negócio aqui, pra gente não ter tarefa. Daí todo mundo sai feliz. Deixar aqui onde que tá a resolução da minha. Página que é essa? 29. Ah, achei, já achei. Na letra B, ele fala assim, ó. Cite uma frase ou uma linha, né, da canção que mencione um problema urbano. Bom, tem um suicídio ali, É a última frase. Ele fala a última? A cidade não para, a cidade só cresce, tá? Então, esse é um problema. Acaba se tornando um problema, tá? Então, aí, coloquem aí, ó. A cidade não para, vírgula, a cidade só cresce. É a última frase aí
da canção. Terceira pergunta. O que é rede urbana? É... Sei lá. Muitas cidades. É uma cidade. Vamos lá, gente. Rede urbana. Ligação formada pelas cidades. Ligação formada pelas cidades. Ligação formada pelas cidades. Que se relacionam. Que se relacionam. Se relacionam. E criam vínculos. E criam vínculos umas com as outras. E criam vínculos umas com as outras, vírgula, conectadas por meio das vias de transporte e comunicação. Por meio do quê? Por meio das vias de transporte e comunicação. Vamos, professora. 3. Vamos. Não quer fazer tarefa, né, Diogo? Como, professora? Três, professora, eu também não quero fazer. 3 Ninguém perguntas quer. só, gente. Nossa. Então, vamos lá. O que é metrópole, né? O que são metrópoles? Vamos lá. Metrópole. É um lugar muito Vai. organizado. Várias cidades. Ó, eu tô respondendo. Gente, eu tô ouvindo um barulho aí, hein? É da Isabela. Vamos lá. Mas ela não Então, entrou. as principais cidades são as principais cidades de um território ou uma região. São as principais cidades de um território ou uma região. Quatro. A 4, ela é um pouquinho mais extensa, tá? Então, vamos lá. Posso começar? Pode. São áreas... deixa eu ler a pergunta, né? O que são ilhas de calor, tá? São áreas dentro das grandes cidades. São áreas dentro das grandes cidades que, vírgula, em virtude da ausência é com S, tá? S no começo, e no meio, e depois C no fim lá. Da ausência de vegetação vírgula, da impermeabilização
impermeabilização do solo e do aumento das construções e da circulação de veículos, vírgula, Circulação do quê? de veículos, circulação de veículos, vírgula, tem aumento na temperatura em comparação esse as é com crase, tá? É o sinalzinho agudo ao contrário. As áreas menos centrais. Em comparação às áreas menos centrais. 5. E a última, enumere fatores que contribuíram para que as grandes cidades brasileiras apresentassem diversos tipos de problemas urbanos. Vamos a eles. O intenso crescimento da população urbana. O intenso crescimento da população urbana, vírgula. O intenso crescimento da população urbana, vírgula, a falta de estrutura nas cidades Professora, a senhora pode repetir, por favor? Da onde? Crescimento da população urbana. Urbana, vírgula, a falta de estrutura nas cidades, e de planejamento urbano. Acabou? Acabou. Aê! Viu? Conseguimos terminar, professora. Deu tempo rapidão, né? Ainda bem. Yes. Ainda bem para vocês, né? Que não vai ter tarefa. Pessoal, então olha só, por hoje é isso, tá? Na próxima aula a gente vai pegar, vamos começar a falar aí do setor econômico, né? O segundo setor da economia, o setor industrial, tá? Indústria no Brasil. E aí, deixa eu ver, se tudo der certo, a gente vai até o final, não sei. Vamos ver, se tudo der certo, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Tchau, prof. Ficou dúvidas? Tchau, professora. Não? Não? Então, beijinhos para todos. Beijo. Tchau.